Olá, internauta, seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, antes da pandemia e depois do início da pandemia. Para isso, nós vamos conversar com Carol Rangel. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Carol, conta pra gente como que era a sua vida como empreendedora antes da pandemia começar. Antes da pandemia, eu tinha acabado de lançar um projeto do qual eu vinha trabalhando há 8 meses, que era um catálogo publicitário, né? Só de propaganda mesmo. Era algo maior, algo mais trabalhoso. Então, eu fiquei 8 meses trabalhando, me dedicando a isso. E quando finalmente conseguiu sair a primeira edição, teve o lançamento, o coquetel. Na outra semana começou a pandemia. E aí, então, eu parei, fiquei em um momento de dúvida, incerteza, como todo mundo, e pensando se eu esperaria a pandemia passar ou se eu passaria para a próxima. E assim, você se viu, depois de ter feito um alto investimento, até tido retorno, mas se viu numa necessidade de se reinventar e usar dessa pandemia para renda de uma outra forma. O que você quis para isso? O que você pesquisou? O que você procurou para poder chegar onde você chega hoje no seu papel de empreendedora? Entendi. Inicialmente, como eu já te falei, eu fiquei pensando o que fazer, né? Porque até então minha cabeça estava totalmente focada em um projeto. E eu acredito que, como todo mundo, como nós já conversamos aqui também, no início todo mundo pensou que a pandemia seria um mês e tudo voltaria ao normal. Quando passou um mês que eu vi que não foi voltando ao normal, né, que a minha vida, o meu projeto não voltaria ao normal tão rápido, eu comecei a pensar em algo para ser uma renda extra ou algo passageiro, ou algo para aquele momento. Pudesse suprir aquelas necessidades. Isso, eu falei, não, eu não gosto de ficar parada, quero ter uma renda, vamos fazer alguma coisa que seja viável, que seja prático e que não precise de um investimento alto. E aí nisso eu comecei a pesquisar, eu mesma, sozinha, entrei na verdadeira imersão e pensei em algumas coisas, algumas possibilidades. Pensei em vendas, né? Porque é algo que é muito rápido, né? O giro tem rotatividade. E aí eu cheguei à conclusão de perfumes, que era algo que atualmente, no momento, eu vinha gostando, vinha me interessando e achava que combinava comigo. Ser um produto feminino, um produto que é de venda mesmo. Eu não queria algo que fosse perecível, porque eu já trabalhei com isso também. Então eu foquei no perfume. E aí eu passei 2 semanas na imersão total, pesquisando. Acho que não tive ajuda de ninguém. Também eu não pedi, para falar a verdade, né? Foquei muito assim, o que eu posso conseguir. E aí que veio a ideia do perfume, eu consegui achar o primeiro fornecedor, consegui fazer minha primeira comprinha com R$1.000. E aí, com esses R$1.000, eu fiz toda a venda da mercadoria em uma semana. Uau. E aí, depois de uma semana, na segunda semana, eu já fui comprando mais. E aí, foi ao decorrendo até chegar hoje. E assim, 2 semanas de pesquisa para um teste, né? Isso. No início. E depois você falou que você foi comprando mais. E aí comprou mais um pouco. Só que você fazia como? As pessoas tinham acesso a esse perfume como? Em casa? Como que era isso? Primeiramente, né, sempre falar, tudo é um risco, né? Você tem que se pesquisar, tem que ter um pouco de cautela, mas você vai correr risco de qualquer forma. Então, pesquisei, fiz a minha primeira compra. Lógico que as primeiras vendas foram online, foram através do Instagram. Eu acredito que é a forma mais rápida, mais direta de você conversar, se conectar com as pessoas. Primeiro eu usei o meu Instagram pessoal, que eu já tinha um número grande de seguidores, e depois eu fiz o profissional, isso, só da loja. E comecei a atender em casa, né? Então, assim, as vendas foram online, depois as pessoas tinham interesse de provar, testar, até mesmo porque perfume é muito... Perfume exige isso, né? E isso é muito de pele, né? E aí comecei no showroom dentro do meu quarto da minha casa. Era a minha penteadeira, virou um showroom. E aí assim durou durante um mês. Um mês e meio. E aí logo já
comecei a sentir necessidade de sair dali, né? De não ter as pessoas frequentando, o cliente entrando na minha casa. Acaba gerando um incômodo, né? Isso, exatamente. E aí eu decidi alugar um espaço para que eu pudesse montar um showroom, né? Um passo de cada vez. E assim, como eu não tinha também um caixa algo para fazer investimento, então você tem que ir ainda assim, fazendo, né? Tem que ir testando, né? Isso, testando. E aí você vai pausando. Agora eu posso ir um passo a mais, agora eu posso dar mais um passo, agora não. E aí eu aluguei uma sala dentro de uma estética de uma amiga minha e montei o showroom. E aí eu comecei a receber as pessoas lá e aí comecei a conseguir ter mais espaço para expor mais mercadoria e aí foi indo, foi assim, Então, onde começou a assim, deslanchar. o que começou lá atrás, depois de uma pesquisa e encontrar um fornecedor para apenas suprir uma renda extra, para cobrir as contas um pouquinho, hoje se torna um negócio realmente consolidado, né? Hoje você se encontra como? Você tem a sua loja, tem funcionário, tem... Como que está a situação da loja hoje? Entendi. Hoje, tem 9 meses, né, que eu comecei a vender, apesar de muitas pessoas acharem que tem mais tempo, só tem 9 meses que começou. Lógico que ao longo desse tempo eu fui encontrando outros fornecedores, isso me permitiu que eu tivesse acesso a melhores mercadorias. E aí, meses depois do showroom, eu queria já um espaço onde fosse de porta para rua. Então, hoje em dia, eu tenho uma loja, ela é localizada no BNH, ela é de porta para rua, então a visibilidade é maior, é melhor, consigo expor melhor os perfumes, até mesmo porque agora eu tenho um acervo maior, né, mercadoria maior. Hoje tem uma funcionária, né? Isso, e hoje eu consigo ter uma funcionária para me dar essa ajuda, mas durante 8 meses foi somente eu. Assim, qual foi, ao longo de toda essa história, né, ao longo desses 8 meses, que parece pouco, mas para quem empreende, para quem põe a mão na massa, é muito tempo, é muita dedicação. Ao longo de tudo isso, qual foi o principal diferencial que te fez chegar de uma pequena compra a uma loja consolidada? O que eu percebo é realmente o querer, a vontade. Eu tinha meta, eu sabia o que eu queria e eu nunca fiquei assim satisfeita ou acomodada onde eu estava. Então eu não medi esforços, né? Não medi esforço atrás de fornecedores, não medi esforço atrás de uma venda, não medi esforços em atender fora do horário. Eu acho esse o diferencial, você não se acomodar principalmente no início, né? Lógico que vai chegar um momento em que você vai poder dar uma sossegada, mas no começo não. E uma coisa que eu tenho certeza que fez o maior diferencial assim de tudo é o meu atendimento, né? A gente nem tocou no assunto antes, mas é o atendimento. Todo mundo que eu vendo me dá um retorno, me dá esse feedback, né? Agradecendo pelo atendimento. E eu falo isso para as pessoas, nunca subestime cliente nenhum, e nunca trate cliente como mais um, ele é único. Então, além de tudo, a parte difícil, porque para mim, pelo menos, vender é fácil, mas eu acredito que fidelizar cliente é o difícil. Então, eu consegui fidelizar meus clientes. Então, é essa a diferença, é você ter essa flexibilidade, é você conseguir olhar nos olhos do cliente, é você realmente se dedicar e você sempre querer mais, buscar mais, sabe? Não medir esforços mesmo. Tá aí, fidelização, tudo isso é fantástico e tenho certeza que foi por causa disso que você chegou onde você chega hoje, né? Então, se você se olhasse há quase que um ano atrás, né? Estamos completando quase um ano de pandemia, há um ano atrás você se imaginaria na posição que se encontra hoje nessa empresa? Não, nunca me passou pela cabeça, né, voltar ao comércio, nunca me passou pela cabeça nem este ramo, até mesmo porque minha vida estava toda projetada em um rumo diferente. E aí, quando eu decidi, não, né, foi necessária a mudança, eu mergulho com tudo. Eu tenho isso comigo.
Tudo que eu faço da melhor forma. Eu não acho, na minha cabeça, nada é difícil, nada é impossível e para mim não existe nada que eu não consiga, que eu não possa fazer. Então, assim, desde o momento que eu comecei a me aventurar nessa área, eu, minha mãe, minha família, todo mundo falou, não, vai dar certo, tem tudo a ver com você, e tudo que você faz, você realmente se joga. E aí, assim, hoje em dia eu me encontro muito satisfeita, era algo que seria, como dizer, né, provisório, mas é algo que eu adoro, eu sou comerciante nata, assim, então eu amo comércio, e não é passageiro mais, é algo fixo, já sou muito feliz com o resultado nesse período e com certeza vai ficar por um bom tempo. Que legal, que bacana ver você falando dessa forma. É interessante que agora a gente passa por uma segunda onda, né? Um aumento dos casos, provavelmente medidas serão tomadas para conter a pandemia e muita dúvida se encontra na cabeça das pessoas. Os próprios empreendedores, as pessoas que já estão no mercado e outras que, porventura, perderam o emprego ou estão numa situação um pouco mais complicada, né? O que você tem para dizer para o nosso internauta em relação a tudo isso? Você que empreendeu de uma outra forma em um momento como esse, o que você pode passar para eles que também têm essas dúvidas, mas têm essa vontade? Entendi. Eu acredito o seguinte, para quem vai se aventurar ou vai ter necessidade de começar do zero, é sempre bom você dar uma pesquisada, mas escuta o seu coração, né? Porque tudo que vem do coração é mais fácil, é verdadeiro, é mais intenso. E começar com o que você tenha, né? Não espere muito, não pense muito, teve uma ideia, anotou no papel, comece com o que você tenha agora, acredita, faça os esforços que tiver que fazer, acredita que vai dar certo. Para quem já está no ramo e que vai ter que enfrentar novamente, a minha dica é flexibilidade. Gente, hoje em dia, em plena pandemia, o que a gente precisa ter é flexibilidade, comunicação com o cliente. Então, se você costumava ser um atendimento de uma forma presencial, ou será, enfim, né? Agora você tem várias formas, você pode vender online, você pode cativar seu cliente de outras formas e manter o cliente online e depois, quando tudo passar, o cliente que você já tinha presencial. Então, essa é a dica. Quem está começando, começa com o que você tem, escuta seu coração, faça o seu melhor, né? Vai na coragem, gente. Tem que ter coragem mesmo, não tenha medo. É normal ter medo, mas não deixe o medo te paralisar. E para quem já está atuando, seja flexível, né? Se reinvente, comece a mudar. Mesmo que você já está trabalhando de alguma forma há muitos anos da mesma forma, agora é o momento de ter flexibilidade, de ter uma melhor comunicação com as pessoas, para a gente conseguir passar por isso. E no final, acredito eu, que você ainda vai sair no lucro, porque você ainda vai ter uma clientela nova, a clientela que você já tinha e aquela que você ainda vai conseguir conquistar, né, atualmente. Fantástico. Fantástico. Obrigada. Bom. Carol, conta pra gente aonde que a gente encontra, né, na rede social. Conta aí, fala seu contato. Sim. Meu Instagram é Carol Rangel, Perfumes e Cosméticos. E a minha loja fica localizada no bairro BNH, na lateral da pracinha do BNH, praticamente de frente à Igreja Matriz. Então, é um ponto de fácil acesso, fácil estacionamento. E é isso, através do Instagram, WhatsApp, os atendimentos funcionam 24 horas online. Que legal. Carol, muito obrigado por partilhar essa experiência conosco. Muito obrigado por todos os ensinamentos que você deixou em questão de empreendedorismo. Muito obrigado mesmo. Viu? Obrigada eu pela oportunidade, pelo espaço e poder compartilhar um pouco, pelo menos dessa pequena experiência minha. Claro. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br e nas nossas redes sociais, @endies. Um abraço e até a próxima.